Meu nome é Mariana e moro em Montes Claros, uma cidade quente e movimentada no norte de Minas Gerais. Tenho 25 anos e sou perdidamente apaixonada por Felipe, um cantor sertanejo que está sempre na boca do povo. Nós éramos namorados, mas tudo desmoronou de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Felipe sempre foi o centro das atenções, cercado por fãs, principalmente mulheres que o idolatravam. Eu, por outro lado, sempre fui ciumenta, possessiva e muitas vezes ignorante. Minha insegurança me corroía por dentro e as brigas se tornaram constantes. Lembro-me vividamente da última briga que tivemos. Foi intensa, cheia de gritos e acusações. Em um momento de raiva, dei um tapa no rosto dele. A expressão de choque e dor nos olhos de Felipe foi a última coisa que vi antes de ele sair pela porta, me deixando sozinha com minha fúria e arrependimento. Ele terminou comigo naquela noite. Tentou ser gentil, disse que precisava de um tempo, mas eu sabia que era o fim. As semanas seguintes foram um borrão de tristeza e desespero. Me afundei em uma depressão profunda, incapaz de encontrar um motivo para seguir em frente. Cheguei a pensar em acabar com minha vida, mas, de alguma forma, consegui segurar as pontas. Alguns meses se passaram, e enquanto eu ainda lutava para me reerguer, Felipe apareceu com outra mulher. Ela era bonita, sorridente e parecia tudo o que eu não era. Eles começaram a namorar e logo os vídeos começaram a aparecer nas redes sociais. Felipe e ela falando sobre sonhos e planos, sobre ter um filho juntos. Cada imagem, cada palavra era como uma facada no meu coração. Não consegui evitar sentir uma mistura de raiva, inveja e tristeza. As noites solitárias ficaram mais longas e sombrias. Os sussurros da cidade sobre o novo casal não ajudavam em nada. As pessoas comentavam como Felipe estava feliz, como a nova namorada dele era perfeita para ele. Eu me sentia cada vez mais perdida. Sentia que a vida havia me abandonado e, com ela, todas as minhas esperanças e sonhos. Com o tempo, minha raiva pela atual mulher de Felipe só cresceu. Eu a odiava com todas as minhas forças e meus pensamentos se tornaram sombrios e obsessivos. Todas as noites, eu sonhava com maneiras de eliminá-la da minha vida. Um dia, depois de um dia exaustivo de trabalho, entrei em um ônibus lotado, como de costume. Estava mais uma vez pensando no Felipe quando, de repente, comecei a prestar atenção na conversa de duas senhorinhas sentadas no fundo do ônibus. Uma delas, com um ar misterioso, contou uma história sobre um ritual de amarração amorosa que ela havia realizado muitos anos atrás. Ela explicou que seu marido a havia pego na cama com o irmão dele, mas graças ao ritual, ele voltou para ela como se nada tivesse acontecido. Aquilo tudo parecia uma loucura, algo saído de um filme de terror. Mas uma ideia começou a passar na minha mente. E se fosse verdade? E se realmente funcionasse? Será que eu seria capaz de fazer algo assim para reconquistar Felipe? O ônibus seguiu seu trajeto e quando a senhora desceu no ponto dela, decidi segui-la. Caminhei rapidamente atrás dela, meu coração batendo acelerado. Finalmente criei coragem e a abordei. Com licença, senhora. Desculpe incomodar, mas não pude deixar de ouvir sua conversa no ônibus. A senhora mencionou algo sobre um ritual de amarração amorosa. Será que a senhora poderia me contar mais sobre isso? A mulher me olhou de cima a baixo, visivelmente surpresa e talvez um pouco desconfiada. Ela hesitou por um momento antes de responder. Minha jovem, essas coisas são perigosas. Não são brincadeira. Você tem certeza que quer saber sobre isso? Eu estava decidida. Sentia que era minha única chance de reconquistar Felipe, de tê-lo de volta em meus braços. Respondi com um aceno firme. Quem me ajudou foi uma velha bruxa africana. Ela morava a alguns quilômetros daqui. Se você realmente está decidida, posso te passar o endereço. Mas, lembre-se, essas coisas têm um preço. Você precisa estar preparada para as consequências. Agradeci à senhora e voltei para casa.
Minha mente estava explodindo com as informações que acabou de receber. Passei a noite inteira pensando no que ela havia dito, pesando os prós e contras. Estava desesperada. Sentia que não tinha mais nada a perder. Decidi que faria o ritual. No dia seguinte, pedi folga no trabalho e chamei minha amiga Daniela, que tinha carro, para irmos até o endereço da bruxa. Daniela sempre foi cética em relação a essas coisas, e durante todo o trajeto ela não parava de falar. Mariana, eu não acredito que você vai mesmo fazer isso. Essas coisas são pura enganação. Você vai acabar perdendo dinheiro. Isso tudo é mentira. Eu tentava ignorar os comentários de Daniela, mas era difícil. Sua descrença me deixava ainda mais nervosa e insegura. Quando finalmente chegamos ao local, Daniela estacionou o carro e se recusou a entrar comigo. Eu não vou entrar lá dentro com você. Se quiser fazer isso, faça sozinha. Eu vou ficar aqui no carro te esperando. Respirei fundo e saí do carro, sentindo um misto de medo e determinação. Cada passo em direção à casa da bruxa parecia pesar 1 tonelada. O lugar parecia desolado, uma pequena casa de madeira cercada por uma cerca de arame farpado e com um terreno cheio de mato alto. Ao me aproximar, fui imediatamente atingida por um cheiro forte e nojento. Era um odor de fumaça misturado com um cheiro podre, como carne em decomposição. Tentei não me deixar abalar, mas o cheiro era quase insuportável. Olhei para dentro do quintal e vi a velha bruxa africana em meio a um cenário sinistro. Ela estava de pé em frente a uma fogueira improvisada, queimando partes de porco e restos de animais que eu não soube identificar. A fumaça negra subia de forma grotescas no ar, misturando-se com o cheiro repugnante que me fazia sentir um enjoo crescente. As paredes do quintal estavam decoradas com figuras de palha e máscaras de madeira, criando um ambiente ainda mais macabro e misterioso. Havia também símbolos estranhos desenhados no chão e velas queimando em círculos ao redor do fogueira. O lugar parecia saído de um pesadelo. Senti-me paralisada ao ver aquela cena. Era mais do que eu havia imaginado, um verdadeiro ritual de feitiçaria. O ambiente era tão carregado de uma energia sinistra que eu quase desisti de tudo ali mesmo. No entanto, a ideia de reconquistar Felipe me fez seguir em frente. Esperei até a bruxa entrar na casa, tentando me acalmar e reunindo toda a minha coragem. O medo ainda estava presente, mas a esperança de ter Felipe de volta era mais forte. Quando a bruxa finalmente se afastou para dentro da casa, respirei fundo e me aproximei da porta. Bati com força, tentando fazer o som parecer firme e decidido. Quando ninguém respondeu de imediato, gritei: "Alô? Tem alguém aí?" A voz me saiu mais nervosa do que eu pretendia, mas eu precisava de uma resposta. Finalmente ouvi um som vindo de dentro da casa, e a porta se abriu lentamente, revelando a bruxa com um olhar de curiosidade e um pouco de impaciência. "Você já chegou", disse ela, olhando-me de cima a baixo com um olhar penetrante. "Entre, vamos conversar." A bruxa me conduziu para dentro da casa, que estava cheia de objetos estranhos e esotéricos. O ambiente era ainda mais sombrio do que o exterior, com velas acesas e amuletos pendurados por toda parte. Em alguns momentos começou a me dar tontura. Aquele ambiente parecia ser carregado demais. Eu me sentei nervosamente à frente dela, tentando manter a compostura enquanto contava a minha história, e explicava o que queria. Ela me olhou nos olhos e perguntou novamente se era isso mesmo que eu queria. Com a minha confirmação, ela começou a falar do preço final da amarração. Eu senti um arrepio gelado na espinha quando ela disse que o preço seria a vida do nosso primeiro filho. Fiquei aterrorizada. Como eu poderia concordar com aquilo? Mas em segundos pensei: eu posso dar mais de um filho para Felipe. Fiquei calada por algum tempo, com a cabeça baixa, mas queria muito fazer aquilo. Finalmente aceitei. No instante em que minha aceitação foi pronunciada, as velas ao redor foram apagadas misteriosamente. A bruxa começou a balançar a cabeça de forma sinistra, e sua voz mudou, ficando mais grave e assustadora.
enquanto ela dizia: "Já começou." Ela então se ajoelhou diante de uma estátua assustadora que eu nunca havia visto antes. Começou a murmurar palavras rápidas e incompreensíveis. A cena era surreal e amedrontadora. Em seguida, levantou-se e começou a preparar uma poção sem parar de recitar aquelas palavras sinistras. Depois de algum tempo, ela me entregou a poção e me instruiu sobre o que fazer. Derrame essa poção em um pedaço de carne, uma carne bem cara de corte nobre. Deixe por algumas horas e, por fim, coloque a carne dentro de sua genitália. No dia seguinte, sirva para Felipe. Peguei a poção, chocada e aterrorizada com aquilo tudo. Que mundo era esse? O que estava acontecendo? Não questionei a bruxa em nenhum momento. O olhar dela estava sinistro demais para isso. Aceitei e concordei com tudo. Para finalizar o ritual, ela pegou meu braço e tirou-me um pouco do meu sangue, colocando-o em um livro que continha várias páginas manchadas de sangue. Saí da casa com o coração acelerado, segurando a poção com força. Voltei para o carro, onde Daniela me esperava, ainda cética, mas preocupada. "E aí, como foi?" perguntou ela, tentando esconder a curiosidade. "Agora é esperar", respondi, sentindo um misto de esperança e ansiedade. Mas, claro, não contei para ela em detalhes tudo o que aconteceu dentro daquela casa. Pedi para Daniela me deixar em um mercado perto de casa. Disse a ela que precisava fazer umas compras. Ela me olhou com preocupação, mas não questionou. Entrei no mercado e fui direto ao açougue. Comprei a melhor carne que encontrei, a mais macia e suculenta. Sabia que precisava ser perfeita para o que eu estava prestes a fazer. Chegando em casa, mandei uma mensagem para Felipe. Disse que precisava vê-lo, que queria contar como minha vida havia mudado e que precisava vê-lo pelos velhos tempos. Era uma desculpa boba, mas esperava que funcionasse para fazê-lo comer a carne enfeitiçada. Para minha surpresa, ele aceitou. Na mesma noite, preparei a carne. Segui as instruções da bruxa à risca, derramando a poção mágica sobre a carne e deixando-a marinar por algumas horas. Quando chegou a hora de dormir, coloquei a carne dentro da minha genitália, como a bruxa havia instruído. Era desconfortável e estranho, mas eu estava determinada a seguir com o plano. Dormi com dificuldade, mas acordei com a sensação de que tudo estava prestes a mudar. No dia seguinte, acordei cedo e preparei o jantar. Estava nervosa, mas tudo parecia estar saindo como planejado. O ambiente estava perfeito e a carne estava pronta para ser servida. Quando Felipe chegou, meu coração quase parou. Ele estava lindo como sempre, e quando abriu aquele sorriso, senti uma onda de emoções me invadir. Quase desmaiei de nervosismo, mas consegui me recompor. Abri a porta e o convidei para entrar, tentando esconder minha ansiedade. Ele entrou e nos abraçamos. Era como se todos os nossos problemas tivessem desaparecido naquele momento. Conversamos um pouco, relembrando velhos tempos, e então servi o jantar. Fiquei observando cada movimento dele enquanto comia, cada expressão no rosto dele. Quando ele finalmente deu a primeira mordida na carne, senti uma onda de alívio e excitação. A etapa final da amarração estava concluída. Felipe havia comido o prato enfeitiçado. Depois do jantar, continuamos conversando. Ele parecia mais relaxado, mais próximo de mim do que havia estado em meses. A magia parecia estar funcionando. Eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas naquele momento, tudo parecia possível. Felipe era meu novamente, e eu faria qualquer coisa para mantê-lo assim. No final da noite, Felipe foi embora. Sua nova e por pouco tempo namorada estava ligando para ele. E ele saiu apressado, mas com um sorriso no rosto que me dava esperanças. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem dele. "Mariana, o jantar estava maravilhoso. Adorei conversar com você e lembrar dos velhos tempos. Foi muito bom mesmo te rever. Que tal tomarmos um café hoje à tarde no centro da cidade?" Meu coração acelerou de felicidade. Topei na hora. Passamos a nos encontrar regularmente nas semanas seguintes.
sempre com a mesma desculpa de relembrar os bons momentos que tivemos juntos. Cada encontro era uma oportunidade para fortalecer o laço que a poção tinha criado. Eu me sentia cada vez mais segura de que Felipe estava voltando para mim. Até que numa dessas tardes aconteceu algo que eu nunca imaginaria. Ele me beijou. Foi um beijo cheio de paixão e saudade. E por um momento parecia que estávamos de volta aos nossos melhores dias. Felipe, com os olhos brilhando, confessou: Mariana, eu não consigo parar de pensar em você. Esse tempo que passamos juntos me fez perceber que nunca deixei de te amar. Vou terminar com minha namorada. Quero viver com o maior amor da minha vida. Quero você. Eu mal podia acreditar. Parecia cena de filme. Todo o esforço, o sacrifício e a dor estavam valendo a pena. Felipe estava de volta para mim e nada mais importava. Nos dias seguintes, Felipe terminou o relacionamento com sua namorada e passamos a nos ver com mais frequência. Ele parecia cada vez mais apaixonado e envolvido, e eu estava radiante. Nossa relação estava mais forte do que nunca, e eu sentia que finalmente tínhamos um futuro juntos. Mas, apesar da felicidade, algo me inquietava. Lembrava das palavras da bruxa: a magia tem um preço. Não sabia exatamente o que isso significava, mas estava disposta a pagar qualquer preço para manter Felipe ao meu lado. E, por enquanto, tudo estava indo conforme o planejado. 2 anos se passaram e a vida de Felipe estava completamente sob meu controle. Eu não permitia que fãs chegassem perto dele para abraços ou carinhos. Controlava suas interações e agendas. Ele era meu, e ele sabia que tudo o que eu fazia era para o bem dele. Nosso relacionamento estava forte, mas eu mantinha uma vigilância constante para garantir que nada pudesse nos separar. Durante uma de suas turnês, comecei a sentir enjoos constantes. Após alguns dias de mal-estar, decidi fazer um teste de gravidez. Quando o resultado deu positivo, meu mundo desabou. Lembrei-me do pacto que havia feito com a bruxa, e um frio percorreu minha espinha. Eu estava determinada a abortar sem contar nada a Felipe. Aquela criança seria o sacrifício necessário para manter nosso amor intacto. Foi então que Felipe entrou no quarto do hotel e me viu com o teste de gravidez nas mãos. Ele ficou paralisado por um momento, mas logo um sorriso enorme apareceu em seu rosto. Seus olhos brilhavam de felicidade. Mariana, você está grávida, disse ele, abraçando-me com força. Isso é incrível! Vamos ser uma família! Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Minha intenção de abortar foi imediatamente frustrada. Felipe estava tão feliz, tão cheio de propósito, que eu sabia que não poderia tirar essa alegria dele. Com o passar dos dias, a felicidade de Felipe só aumentava. Ele fazia planos para o futuro, falando sobre como seria um pai dedicado e como nossa vida seria maravilhosa com a chegada do bebê. Aquilo estava me assustando. Quanto mais o tempo passava, mais ele se animava com a ideia de ser pai, e eu me sentia cada vez mais pressionada pela realidade do pacto. Eu permanecia calada, sabendo o que teria que ser feito. A criança seria o sacrifício para manter Felipe ao meu lado. Apesar de parecer fria e calculista, sabia que essa era a única maneira de garantir nosso amor eterno. Nada importava mais do que nós dois juntos. A cada movimento do bebê em meu ventre, minha ansiedade aumentava. Felipe estava encantado, mas eu sabia que o destino daquela criança estava selado. E mesmo com todas as minhas dúvidas e medos, continuei a desempenhar meu papel, mantendo Felipe feliz. Eu faria qualquer coisa para mantê-lo ao meu lado, mesmo que isso significasse sacrificar a vida que crescia dentro de mim. Depois de alguns meses, a criança nasceu. Dei à luz uma linda menina que chamamos de Clara. Ela era perfeita. No começo ficava enojada com a ideia de amamentar e cuidar dela, mas seu jeito e carinho foram me dominando com o passar do tempo. Quando ela disse sua primeira palavra, mamãe,
Chorei tão profundamente que não sabia o que fazer. Já estava ficando paranoica. Não queria que minha filha morresse. Os anos foram passando e meu amor por Clara crescia a cada dia. Felipe estava radiante. Ele era um pai presente e carinhoso, sempre cheio de amor para dar. Tudo estava perfeito para ele e nossa família parecia estar vivendo um sonho. Mas dentro de mim, a sombra do pacto pairava, ameaçando destruir nossa felicidade. Finalmente, a decisão se tornou inevitável. Resolvi ir atrás da velha bruxa africana. Sabia que faria qualquer coisa para manter minha filha viva. Felipe não sabia de nada. Ele não sabia do pacto, da magia que envolvia nosso amor, nem das noites que passei em claro, assombrada pela ideia de perder Clara. Voltei ao local onde a casa da bruxa ficava, com o mesmo medo e ansiedade que senti da primeira vez. Quando cheguei lá, fiquei paralisada. No lugar onde antes havia uma casa sinistra, havia apenas uma árvore morta. Não havia nenhum sinal de construção, nenhuma pista de que ali já havia existido uma casa. Como aquilo era possível? Eu estava exatamente nesse lugar anos atrás, conversando com a bruxa. Olhei em volta, procurando algum vestígio, alguma prova de que não estava louca, mas não havia nada. Apenas a árvore morta, suas raízes retorcidas e galhos secos parecendo zombar da minha confusão e desespero. Com o coração pesado, percebi que a ajuda que procurava não estaria ali. Eu estava sozinha nessa luta para salvar minha filha. Voltei para casa, sentindo uma mistura de frustração e medo. Felipe me olhou com preocupação quando entrei, mas não sabia o que eu havia feito, nem o que eu estava passando. Os dias seguintes foram difíceis. Clara continuava a crescer feliz e saudável, mas meu medo de perder minha filha só aumentava. Clara, quando completou 9 anos de idade, começou a ficar muito doente. Eu já tinha me esquecido do pacto e de toda essa história de amarração amorosa. Felipe estava indo muito bem na música, fazendo shows em cada canto do Brasil. Clara começava a brincar e, do nada, desmaiava. Levamos ao médico, fizemos exames nos melhores hospitais, mas ela sempre voltava a ter problemas. Começou a ter convulsões e a ficar muito mal. Foi então que descobrimos que ela estava com um câncer no cérebro. Aquela notícia me fez perder a consciência na hora. Só lembro de ver o rosto da médica se transformando no rosto daquela bruxa, com uma risada medonha de fundo. Era a hora de Clara partir, e aquilo me deixou em uma depressão profunda. Minha filha estava sendo levada de mim, de nós. Felipe ficou quase 1 ano sem cantar. Ele parou a carreira para cuidar da filha. Levamos Clara aos melhores hospitais, fizemos cirurgias fora do Brasil, mas nada adiantou. Clara morreu. A dor da perda foi insuportável. Felipe e eu estávamos devastados. Ele, que sempre foi forte e confiante, se tornou uma sombra do que era. Eu, que tinha feito de tudo para manter nossa família unida, agora me via impotente diante da tragédia. A culpa e o desespero me consumiam. Sabia que tudo isso era consequência do pacto que fiz anos atrás. O preço da magia finalmente havia sido cobrado. A morte de Clara foi um golpe do qual eu sabia que nunca me recuperaria. Aquilo foi tanta pressão para Felipe que ele enlouqueceu. Ele começou a me dizer que via Clara pedindo socorro, pedindo ajuda, falando que tinha muita gente ruim correndo atrás dela. A situação ficou insustentável. Felipe não conseguia mais distinguir a realidade das visões. Tive que tomar a difícil decisão de colocá-lo em uma casa de reabilitação para tentar melhorar sua mente. E eu me tornei uma casca morta, apenas existindo. O arrependimento corroía minha alma todos os dias. Lembro-me de cada detalhe do pacto, cada decisão errada, cada ato de desespero. Se pudesse voltar no tempo, nunca teria feito aquele pacto. Perdi minha filha e o amor da minha vida por causa da minha própria insensatez. Felipe estava na reabilitação e os médicos faziam o possível para ajudá-lo, mas as visões de Clara continuavam a assombrá-lo. Ele falava comigo nas visitas com um olhar perdido
Contava sobre os gritos de Clara pedindo ajuda, as figuras sombrias que a perseguiam. Aquilo me destruía por dentro. Eu também precisava de ajuda, mas não havia cura para o meu arrependimento. As lembranças dos momentos felizes com Clara e Felipe me torturavam. Nosso lar, que antes era cheio de vida, agora era apenas um lugar vazio e sombrio. A memória de Clara e o amor que um dia tive por Felipe seriam minha força para seguir em frente, mesmo que apenas como uma casca vazia, buscando uma redenção que talvez nunca viesse.